Uma pequenina mudança no onde nós vínhamos a estudar sobre a bênção de Deus e entrando mais sobre o sobrenatural de Deus. Vamos ler neste texto, com o favor de Deus, em 2 de Reis, capítulo 4. O versículo 8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo 9: e ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção, do teu poder, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome em nossa vida. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Graças. Bendito seja Deus. Ao ler esta palavra e a história que está aqui neste capítulo 4 de 2 de Reis, nos tempos de Eliseu, ao ler estas escrituras para a frente, que aliás depois têm continuidade mais tarde no capítulo 8, eu convido os irmãos para lerem isto durante esta semana com atenção, capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 de 2 de Reis, e estudarem sobre este tema e sobre esta mulher extraordinária, conhecida apenas na Bíblia como a mulher sunamita, a mulher de Sunem. A minha primeira pergunta para os irmãos, para pensarmos juntos, é: esta mulher era crente? Não respondam todos ao mesmo tempo. Era crente, sim ou não? Era crente, era. Esta mulher era crente. Esta mulher, aliás, o interesse dela por Eliseu foi esse. Vejo que este homem que passa, conhecendo que ele passava ali na viagem entre os lugares ou entre os sítios ou entre as cidades para um dia ministrar e ensinar e pregar a palavra de Deus. E ela conhecia-o. Terá assistido alguma vez a alguma pregação dele? Terá assistido alguma vez ao ensino dele? Não diz. Diz somente que ela o conhecia como um homem de Deus. E vendo que ele passava, estamos a falar de uma época muito diferente de hoje, em que era normal a hospitalidade de viajantes e portanto, as pessoas ficavam a dormir, embora não lhes dessem, obviamente, o quarto deles, não é? Estavam num lugar modesto, algum sítio para dormir. E ele ficava ali. E ela um dia falou com o marido e pediu para autorizar a fazer um T0 para o profeta. Eu chamo-lhe o T0 porque era um quarto. Não era mais que isso. Um quarto onde diz aqui, um pequeno quarto, versículo 10, em cima, portanto numa parte de cima, num sótão, e tinha uma cama, uma mesa e uma cadeira. E um candeeiro, exato. Para ele ver à noite e estudar à noite. Portanto, não cabiam muitas coisas lá. Não duvido nada que o quarto fosse mais pequeno que o seu. Mas ela pediu ao marido para o fazer e disse: este fica então a ser aquilo que nós podemos fazer por este homem de Deus e por este servo de Deus, para ele não dormir por aí em qualquer sítio. Ou já ouvimos dizer que o deitam num palheiro ali fora, ou que ele dormiu ali no canastro, no meio das espigas.
porque naquela altura ainda não havia o Sheraton, não é? Portanto, era mais complicado. E, portanto, vamos arranjar-lhe aqui isto, de modo a que sempre que ele passe aqui, vamos fazer isto. Eles tinham posses para fazer isto? Tinham. Tinham condições para fazer isto? Se tinham, logicamente fizeram. Mas é muito interessante. Quantas pessoas em Israel teriam as mesmas condições para fazer isto ou muito mais? E não há referência nenhuma que o tenham feito. Quantos é que me estão a perceber aqui? Quem é que podia facilitar um bocadinho a vida para o servo de Deus e não facilitou nem um bocadinho? Quem podia ter se associado em alguma coisa e não se associou em nada? Quem podia ter colaborado em alguma coisa e não colaborou em nada? As escolhas somos nós que as fazemos. As decisões com Deus somos nós que as tomamos. Mas a que propósito estou eu a falar isto? Estou a falar a propósito de alguém que você vai encontrar na Bíblia e que está aqui referenciada na Bíblia, ao contrário de todas as outras mulheres de Sunem ou das grandes cidades em Israel maiores do que Sunem, e que não lhe aparece o nome, aliás, nem refere o nome, refere a atitude dela, refere a ação dela, refere os resultados que isto trouxe para a sua vida, as consequências que isto teve para a sua vida. E por isso, de facto, o mais importante não era a glória do nome dela. Isto não está aqui, nem diz o nome. Não está aqui para vaidade nenhuma da sua pessoa, porque nem refere o nome. Um dia no céu vamos ter que perguntar quem era a mulher de Sunem, porque nem sabemos se era Maria, se era Gertrudes, não sabemos nada, não sabemos nome nenhum. Porque isto não está aqui acerca de nomes, não se trata disso, trata-se das atitudes, trata-se do caráter, trata-se da personalidade, trata-se da fé, trata-se de quê, afinal? Trata-se de uma pessoa que vai sair de ser um crente normal, natural, e vai entrar no sobrenatural de Deus e viver experiências com Deus extraordinárias que não conseguiria viver antes, não tinha hipótese nenhuma de as viver antes, mas que entrou numa dimensão e num plano de Deus sobrenatural na sua vida, maior do que aquilo que até aí tinha vivido, e que se decidiu a associar-se com Deus. E decidindo-se nessa ligação com Deus, eu vou fazer isto e vou fazê-lo para Deus. Não vou fazer para ninguém saber o meu nome, não vou fazer para ficar famosa, não vou fazer para que me aplaudam, vou fazer para que Deus veja e vou fazer para que Deus me recompense. Amém? Aliás, ela até nem está a pensar muito em recompensa. Mas Eliseu, que conhece muito melhor Deus do que ela, logo depois disto, Eliseu está lá no tal quarto, está a dormir lá com o Geazi. Não sei onde é que o Geazi está a dormir. Está a dormir com a mochila desenrolada, deitado ali, ao lado no chão, ao lado do Eliseu. Com o saco de cama, amém? E Eliseu fala com ele e diz: já reparaste, Geazi, como esta mulher tem sido atenciosa conosco? Chama por ela. E o Geazi foi chamá-la. A mulher veio e ele disse: podemos fazer alguma coisa por ti? Eliseu é um homem muito bem relacionado, ele conhece o rei, ele conhece os generais do exército, ele conhece gente importante no reino. Ele não veio a gabar-se com nada disso, mas é assim. E agora ele diz: posso fazer alguma coisa por ti? E aquela mulher responde uma coisa muito simples. Ela disse: eu sou uma mulher simples, eu não preciso de favores de gente importante, não tenho necessidades nenhumas dessas, nada disso me preocupa, não me interessa o jet set, nem estou a pensar em nada dessas coisas tão grandes. Mas o assunto não parou ali. Porquê? Ora, aí é que nós temos que pensar porquê o coração de Eliseu não ficou mais descansado. Porque é Deus que está a trabalhar no assunto. Para Eliseu as coisas até podiam ter ficado assim.
Mas é para você e eu conhecermos o coração de Deus. Para Eliseu até tudo podia ter ficado por ali, mas ele não tem sossego mais. Deus não o deixa sossegar mais. Esta mulher fez isto, tem que ser recompensada e tem que ser abençoada, não pode ficar tudo na mesma. E então, ele manda o Geazi investigar. E o Geazi vai investigar e descobre o quê? Que a mulher não tem filhos. E que o marido dela está a ficar já um homem bastante idoso. Portanto, a diferença entre idades entre o marido e ela era considerável. E ele já está a tornar-se um homem idoso. E ela ainda pode ter filhos. Mas se for para ter, é melhor ser já, senão... E então Eliseu chama esta mulher. No versículo 15, outra vez, diz ao Geazi, vai chamá-la. Ela pôs-se à porta e o profeta disse, no versículo 16, por este tempo, daqui a um ano, terás um filho. E diz ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não me enganas, não mintas à tua serva. O que é que ela está... O choque que ela teve, tanto tempo desejou isso e nunca aconteceu, e agora... que já está o sol a pousar no horizonte e já o crepúsculo começou a descer. Agora, mas eu finalmente vou ter o que eu mais desejei na minha vida e que nunca tive e que nunca alcancei. Porquê? Outra vez a nossa pergunta, porquê? Porquê acontece isto e porquê Deus ordena a Eliseu para ela receber a coisa melhor e mais linda e mais maravilhosa e mais bela que alguma vez tinha querido na vida dela? É que quando você dá a Deus o melhor, vai ter que esperar de Deus o melhor. Quando trata Deus com esta estima, com esta atenção e com este cuidado, vai poder esperar de Deus alguma coisa que ultrapasse tudo aquilo que tinha imaginado. Quando já as suas esperanças estavam perdidas, quando já não podia esperar uma coisa tão grande, eis que Deus lhe traz mais e melhor e muito para a frente de tudo o que podia imaginar. E o que é que isto nos mostra para nós? Mostra-nos que esta mulher deixou de ser apenas uma mulher crente, uma filha de Abraão, uma pessoa a viver nas bênçãos de Deus e na felicidade com Deus, a ter tudo o que não lhe fazia falta. Ela diz que não tem falta de nada, ela diz que não precisa de nada. Mas de alguma coisa que ela já tinha desistido, de alguma coisa que estava a ponto de desistir, ou que era bom demais para ser verdade, como ela fez esta ligação ao sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, a glória da presença de Deus e da bênção de Deus vem sobre ela, dizendo, no ano que vem estará em teus braços o filho que tu tanto desejaste e nunca pudeste ter. Aquilo que tu tanto querias e nunca pudeste alcançar vai estar nos teus braços no ano que vem. É só continuar assim. Isai tori kampai toshi pandai. Porque é assim que o Senhor diz e é assim que Ele faz. Amém? Deste um melhor para Deus? Então espera um melhor de Deus. Entregaste e estás a entregar um melhor de Deus na tua vida? Então confia que Deus não vai falhar de fazer manifestar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos a estudar sobre este texto, sobre este tema de viver no sobrenatural de Deus, porque uma coisa é ser crente. Uma coisa é ser uma pessoa crente e outra coisa é viver numa dimensão do sobrenatural de Deus que está para além do que apenas é ser crente. As pessoas habituam-se nas coisas simples da vida a manter as rotinas de ser crente. De orar alguma coisa, de ter a certeza da salvação, graças a Deus, glória a Deus, nada contra. A maior bênção de todas é a salvação e a vida eterna. Mas não haverá mais. Será que Deus não tem muito mais na nossa vida? Será que os desejos que ficaram entretanto pelo caminho e as coisas que ficaram entretanto morrendo e à berma da estrada, Deus não tem capacidade e poder para nos restituir?
As coisas que se perderam, aquilo que se esfumou com os tempos, aquilo que parece que não tem mais retorno na nossa vida. Será que Deus não tem capacidade de nos trazer outra vez às nossas mãos? Será que a vida acabou? Será que as esperanças acabaram? Será que a vida morreu? Será que não se pode sonhar mais? Será que não se pode sonhar mais para além? E quando ela tinha desistido, eu digo que ela tinha desistido porque ela já nem sequer estava com isto em vista. E quando aparentemente desistiu e já não está com isto em vista, era o desejo mais profundo do coração dela. Mas isso é o que a Bíblia diz: Deus te concederá o que deseja o teu coração. Na mente podia ter-se apagado, mas no coração dela ainda estava esta bênção, ainda estava a pulsar esse desejo, ainda estava a bater esse coração, ainda estava lá dentro no desejo dela, no coração dela, a poder viver essa felicidade, que para todos os níveis, os títulos, para todas as capacidades humanas, estava a ficar longe demais. Amém? Mas veja o que é que uma ligação com Deus e uma associação com Deus faz. Então esta mulher fica encantada com esta revelação de Deus. No versículo 17 diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo aquilo que Eliseu lhe dissera. Quer dizer, a palavra que saiu da boca de Eliseu não foi a palavra de um homem. Foi a palavra que Deus tinha colocado, da revelação que Deus lhe tinha dado, daquilo que Deus lhe tinha dito. Ela não sabia ouvir, ela não tinha fé para isso, mas a palavra veio e a fé veio por outra pessoa e ela recebeu e entrou na posse da vitória por causa da revelação que veio e do poder que veio através da vida do servo de Deus. Quer dizer que a palavra da revelação que vem, a palavra do poder de Deus que vem, é bom que se preste atenção para receber em nosso coração e não perder esta bênção de Deus. Entretanto, a Bíblia diz que o menino cresceu, Eliseu continuou, sempre passava ali a ficar lá, viu a criança a crescer e de repente um dia a palavra de Deus diz que o menino sentiu dores muito fortes na cabeça e estava com o pai nos campos e que o pai o mandou ser levado para a mãe, versículo 19. Ela e tomou e levou e ele esteve nos joelhos dela, esteve ela a cuidar dele e ao meio-dia, versículo 20, ao meio-dia morreu. Subiu esta mulher ao quarto onde Eliseu ficava a dormir. Deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. O versículo 22 diz: chamou a seu marido e disse-lhe: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele, lá de longe, dos campos, mandou perguntar: mas está tudo bem? Versículo 23. O que é que você acha? Está tudo bem? Diga-me se está tudo bem. Como é que devia estar o coração desta mãe? Filho único, desejo único da vida dela, desejo mais sublime da vida dela, bebê querido, cresce agora, está um menino tão lindo. Os olhos dela estão nele todos os dias, está tudo naquela criança todos os dias, a olhar para aquela beleza, e de repente a criança morre. E deita na cama e manda preparar um jumento para ir a correr ao homem de Deus que está a 40 quilómetros de distância. A 40 quilómetros de distância. Quanto é que são 40 quilómetros? Foi de carro? Não. Foi por autoestrada? Teve que pagar a portagem? É que 40 quilómetros naquela época não são 40 quilómetros hoje. Não são 40 quilómetros hoje. E quando o marido mandou perguntar: está tudo bem? Diz ele assim: mas não é lua nova? Quer dizer, que é da mudança do mês. Ela ia aos cultos. Cada sábado ia ao culto. Estamos aqui a assistir. Porquê é que ele pergunta isto? Não é sábado. Não é mudança de mês. Mudança de mês, lá ia ela para assistir à reunião com o homem de Deus.
ao sábado não falhava. Leia ele. Ele já sabia, se fosse sábado, ele nem questionava nada. Mas não é, ele diz, não é sábado. Estamos a olhar aqui para uma pessoa que tem uma relação com Deus, que aprendeu como Eliseu a ter uma relação com Deus firme. Não falha. Mantém uma relação com Deus, que tem um compromisso tão firme com Deus, as coisas que ela aprendeu com Deus. Nós olhamos para uma mulher muito diferente de antes. Uma pessoa que antes já tinha desistido do melhor de Deus. Mas ela tinha subido uns degraus para cima. E ela está numa relação com Deus em que o sobrenatural de Deus está a operar na sua vida. É isso que eu gostava que os irmãos, todos nós percebêssemos bem. Ela não é a mesma sunamita do primeiro dia que construiu o T0 para o Eliseu. Ela aprendeu como Eliseu a ter uma relação com Deus, de um compromisso com Deus, de uma dependência do poder de Deus na sua vida, que ela não é a mesma pessoa. O poder de Deus opera sobre a sua vida agora. E ela tem um compromisso com Deus, de uma relação com Deus que é uma relação firme. Ela não falta, ela não falha. Ela faz a parte dela. E aquilo que aconteceu na sua relação com Deus antes fez que ela subisse a um lugar mais alto de resultados de Deus na sua vida, dos quais o filho foi apenas um. Não fala aqui muito mais sobre outras coisas, mas o marido ficou admirado. Não é sábado? Por que é que vais agora? Está tudo bem? O que é que ela respondeu? Vai responder o quê? Tudo vai bem. Diga para o seu irmão, está lá, tudo vai bem. Como é que alguém pode dizer tudo vai bem com o filho querido, amado, desejado, mais do que a sua própria vida, querer que ele viva, e está morto, deitado na cama, em casa? E no entanto ela afirma com toda a confiança e com toda a fé, tudo vai bem. O que é que este tudo vai bem significa? Significa uma certeza absoluta de que aquilo que Deus nos dá eu disse, aquilo que Deus nos dá aquilo que Deus diz que é nosso, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus disse que nos pertence, aquilo que Deus nos entregou nas nossas mãos, aquilo que Deus diz que é seu, não há diabo nenhum que eu possa roubar. Por isso está tudo bem. Sim ou não? Está tudo bem quando não há nenhuma razão. Está tudo bem pela fé em Deus, está tudo bem pela palavra de Deus, está tudo bem porque Deus me deu isto, e está tudo bem porque não vou perder aquilo que Deus me deu. Não está tudo bem pelo que eu vejo, não está tudo bem pelas coisas que estão diante dos meus olhos, não está tudo bem. Aí, sabe o que mais me surpreende nesta mulher? É o domínio que ela tem da fé sobre as suas emoções. Que tipo de dor é este de uma mãe que perde um filho? De um pai que perde um filho? Que tipo de sofrimento é este de alguém que vê os seus sonhos a desmoronar-se à sua frente e está a sofrer de uma maneira horrível? E é capaz de dizer com a sua boca, eu não aceito esse diabo fazer o que ele quer, isso não vai ficar assim, e eu declaro com fé na presença de Deus que está tudo bem e que eu tenho que voltar a estar tudo bem, tenho que voltar outra vez tudo às minhas mãos como deve ser. Tem que ficar tudo bem, não pode ficar assim. Diga comigo assim, isto não fica assim. Essa fé de alguém que diz isto não fica assim, tem que haver uma mudança, tem que chegar a essa vitória, essa bênção do poder de Deus tem que vir às minhas mãos. Essa é a pessoa que está candidato e que vive nessa dimensão sobrenatural de Deus. Não é a pessoa que a primeira coisa desanima, a primeira coisa está ofendido, a primeira coisa está a ralhar com tudo, a primeira coisa nada dá certo, a primeira coisa desencanta-se, a primeira coisa já não acredita em nada, a primeira pequena coisa já desistiu de tudo, sei lá. Se fosse alguém morto em casa, como é que estava? Estava a preparar a pistola para dar um tiro nos miolos.
pensar em desistir de tudo, em matar-se, em suicidar-se, acabar com a vida, acabar com tudo. Viver numa dimensão do sobrenatural de Deus tão poderosa como esta. Como eu tenho que admirar a fé desta mulher e como eu tenho que admirar Eliseu como profeta de Deus. Como eu tenho que admirar Eliseu como pastor, como alguém que ensina um conjunto de pessoas na frente dele e que os ensina, ministra a palavra de Deus, ministra o poder de Deus, e eles estão tão capacitados, tão qualificados. Como eu tenho que o apreciar e o admirar como mestre da palavra para ver esta discípula, esta aluna dele, esta mulher que tinha aberto a casa dela e tinha-lhe dado um T0, mas que agora a vejo na dimensão da grandeza do poder de Deus na sua vida. Por causa dela eu vejo o tipo de fé que Eliseu tem. Por causa dela eu percebo o ensino que Eliseu tem. Por causa dela eu consigo perceber a qualidade daquilo que ele prega. Por causa dela eu vejo o tipo de igreja que eles tinham. E olha que não era muito diferente desta, não. Amém? Um tipo de igreja de gente com fé, com força, com poder de Deus, com ousadia, com determinação. Gente que diz ao diabo, isso não fica assim, e se prepara para combater e para lutar. Amém. Ai, mas o não sei quem também morreu e o não sei quem também não sei quem. Quero lá saber disso. Cada um, ora a Deus, é responsável da sua própria fé. É responsável de dar a resposta ao seu nível, de dar a sua própria resposta e de não ficar a viver de históricos. Apague lá o histórico e esqueça lá o histórico. Se não vamos apagar o histórico na nossa vida, morremos no meio das enxurradas, das angústias, das opressões, das ofensas, de tantas coisas que, se não formos a viver na dimensão do poder de Deus, não dá, não se consegue. Não se consegue. Há crentes que são crentes há muitos anos. Muitos anos. Às vezes crentes há 30 ou 40 anos. E às vezes crentes há 30 ou 40 anos são os piores. Sempre com um biberão desse tamanho. Sempre a querer uma atenção. Sempre a precisar de qualquer coisa. Sempre que não sei o quê. Que nunca têm fé nenhuma para pegar em nada. Já deviam estar ao tempo a orar por outros, a ver milagres de Deus à sua volta. Nem para eles têm. Quanto mais para outros. Nem fé para si, para receber têm. Quanto mais fé para orar por outros. Nem fé para orar por coisa nenhuma tem. Quanto mais fé para receber eles próprios. Nem conseguem para si. Quanto mais para outros. Mas gostavam muito, se calhar, que lhe desse um púlpito para pregar. Pregar o quê? Não, falar o ti. Não sei o que é que vai falar. Não sei o que é que essa gente quer falar. Falar de quê? Ensinar o quê? Se não sabe nem para si. Falar o quê e ensinar o quê se não tem hipótese nenhuma? Se lhe aparecer um gato, pensa que é um leão. Ou um tigre. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para esta mulher, percebemos assim, mas ela, por causa desta associação com Eliseu e esta relação com Eliseu, viveu neste nível tão forte e tão poderoso da obra de Deus. Mas esta mulher tem mais fé que os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não morreu ninguém, mas eles estão aterrorizados, cheios de medo num barco e Jesus está ao lado deles a dormir. Não se ofenda com isto que eu estou a dizer. Mas esta mulher, que classe de fé que esta mulher tem? Não acha que tem mais fé que eles? Sim ou não? Esta mulher podia ter se zangado com Eliseu. Eliseu devia ter estado aqui. E não estava, anda para aí, sei lá fazer o quê. E não quer saber de mim e o menino morreu. Podia ter ficado toda decepcionada com tudo, toda amargurada, podia ter mandado chamar, ou até podia ter esperado que ele adivinhasse e viesse a correr ao encontro dela. Se é profeta, que lhe diga alguma coisa e que venha. Mas a Bíblia diz que Eliseu, Deus não lhe mostrou nada a Eliseu. Sabe o que é? Que há uma diferença muito grande entre ser humilde
e ser arrogante, entre ter fé e ter presunção. E esta mulher tem fé e não é nada arrogante. Mandou o marido que preparasse uma burra, uma mula, e lá foi ela, a correr. E ele disse: não é sábado, não é dia de culto, está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. Com o filho morto em casa dizer está tudo bem, é fé. Fé a sério. Isto é que é fé a sério. Isto é fé a sério. No entanto, diríamos nós, mas ela o que é? Ela é pastora, é profeta, ela é evangelista, ela é apóstola, ela é o quê? Para ter uma fé assim, esta mulher é o quê? É uma mulher que aprendeu a ter o conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4,6 diz: sem conhecimento o meu povo é destruído. E ela aprendeu o conhecimento da palavra de Deus. Ela disse: o diabo não vai me destruir e o diabo não vai conseguir roubar nada daquilo que Deus me deu, porque eu tenho conhecimento daquilo que é nosso. Aquilo que Deus me deu, aquilo que é meu, o diabo não vai conseguir tirar-me. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, o diabo não vai conseguir destruir. Este conhecimento, sabe, ao longo destes 30 anos, pastor, eu já vi igrejas aparecer e desaparecer como ao fumo. Eu já vi gente por coisas mínimas e ridículas fechar uma igreja e ir embora, fazer as malas e ir embora, porque teve uns problemas. Que problemas foram? Não sei se foi gripe, se foi um ataque de asma, ainda estou para saber o que foi, mas os problemas foram assim, desse tipo. Problemas? Olhe para mim. Quem não tem problemas? Só um idiota é que não tem problemas. Mas os problemas enfrentam-se e vencem-se, sim ou não? E daquilo que Deus diz que é seu, não é para desistir. Nem é para parar, nem é para pôr de lado, nem é para ficar a ver as coisas erradamente, de uma forma errada, mas é para crer em Deus, este conhecimento de Deus. É muito interessante porque esta escritura que fala já no Velho Testamento sobre a bênção de Deus, sobre a vida das pessoas, a bênção de Deus que se manifesta, a bênção de Deus dos crentes, do povo de Deus, no seu trabalho, na sua vida. Nós vemos aqui uma mulher de sucesso. É interessante que a Bíblia fala muito mais dela do que do marido dela. O marido dela andava lá nos campos a tratar da empresa, a tratar das sementeiras, das colheitas, das ceifas. Andava lá com uma criadagem com ele, a trabalhar no meio dos campos, aflito com as coisas. Nem temos referência nenhuma a ele. Não temos nada, só dizemos que era um homem já com alguma idade. Não fala mais nada dele. Dela nem o nome fala, dele ainda menos. Mas dela fala aquilo que é de facto importante nesta palavra. Dela fala sobre o compromisso dela com Deus, da firmeza dela com Deus, de ser ela que tem a bênção de Deus e que se derrama sobre a sua casa e sobre a sua vida. No entanto, de ser uma pessoa com esta firmeza com Deus, com esta qualidade de vida espiritual, e que quando um problema surge e vem, quem sai à luta e quem sai à batalha, podia dizer assim, foi o marido que foi a correr para resolver. Não foi, foi ela. Foi ela que saiu para enfrentar. Foi ela que saiu para lutar. Ela está no lugar certo, na hora certa, a tratar das coisas que deve tratar e não vai permitir ao diabo entrar pela casa dentro e roubar-lhe a bênção que Deus lhe tinha dado. Glória a Deus. Essa é que é a verdade absoluta, que quem está naquela casa, na brecha, na frente, ao contrário de alguém pensar assim, mas era o marido que devia estar. Não interessa se é o marido, interessa que aquele lugar está ocupado por alguém que decidiu que o vai ocupar. Deus não é Deus de homens nem Deus de mulheres. Deus é Deus de pessoas que têm um compromisso firme com Ele e que ocupam o lugar que deve ocupar. E esta mulher ocupou esse lugar.
E a bênção de Deus está sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela. Repara que todas as iniciativas partem dela. Todas as coisas positivas que você vê a fazer com Deus partem dela, começam por ela. É ela que tem a iniciativa, é ela que vai buscar Deus, é ela que é mais crente que o marido. E ele fica admirado e diz: mas não é sábado, já vais? Podia haver outras mulheres que faziam disto um caso de guerra com o marido. Tu é que és o marido, tu tens que ir, mas não me apetece. Mas vais à força, vais de qualquer maneira. Pronto, arma-se logo um 31 da Terceira Guerra Mundial, começa ali. Quando ela diz: pronto filho, tu és mais passivo, és mais descansado, és mais para trás, és mais assim, vou eu. Está tudo bem? Está tudo bem, vai tu. E ela vai. Mas isso trouxe bênção para casa? Então não trouxe. Então não trouxe. Quando alguém não faz, faça você. Quando alguém não ora, ore você. Quando alguém não busca Deus, busque você. Quando alguém não quer mais, queira você mais. E essa bênção vai ficar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, por sua causa. Mas aquele não é muito crente, ou aquela não é muito crente, ou aquele está distraído em ser crente. Não interessa, você não se distraia. Que a bênção vai acabar por chegar para todos por causa de alguém que fica firme. Uma pessoa firme dentro de uma casa faz muita diferença acerca do resto. Amém? O diabo já não consegue fazer tudo o que ele queria porque ali está alguém de pé, firme e poderoso, e não permite que o diabo faça nada das coisas que ele tinha planeado. Porquê? Porque é uma pessoa que está a estorvar. A estorvar o quê? A estorvar os planos desse diabo em nome de Jesus. Seja alguém que estorva ao diabo, seja alguém que incomoda os planos dele, seja alguém que não fica a olhar para os outros, que não fica a olhar se alguém fez, se alguém não fez, se o pastor fez, não sei se fez, aquela irmã fez, não sei se faz, aquele ora, não sei se ora, que ele veio ao culto, não sei se vem, não se importa com nada disso. Venha você, faça você, fique no seu lugar, faça as coisas que tem que fazer e pare de estar a olhar para os outros lados. Não estamos aqui para olhar para ninguém, mas para olhar para nós próprios. Quando as pessoas ficam muito críticas de tudo, é muito mau sinal. Muito mau sinal. É sinal de muito pouca saúde espiritual. Se há alguma coisa que nós podemos apreciar nessa mulher é a saúde espiritual dela, é a capacidade dela de manter-se firme com Deus, mesmo no momento destes, no momento desastroso da sua vida. Então ela corre ao homem de Deus e sai Geazi ao encontro dela. Eliseu vê de longe. E Geazi pergunta: está tudo bem contigo? Está tudo bem com o teu marido, com o menino? E ela diz: está tudo bem. Versículo 26. Está tudo bem. Chegando ela à beira de Eliseu, abraçou-lhe os pés. Chegou Geazi para arrancá-la dos pés, mas ela está a chorar convulsivamente aos pés dele. O homem de Deus disse: deixa, versículo 27, porque a sua alma está em grande amargura e o Senhor não me manifestou. Quer dizer, Deus não me disse isso. Você acha isto uma coisa boa ou uma coisa má, Deus não lhe ter dito? Foi bom ou mau? Esta pergunta que eu estou a fazer é difícil. Não se trata disso, de ser bom ou de ser mau, de estar certo ou estar errado. Se Deus fez assim, é porque está certo. Porque Deus a achava a ela suficientemente capaz de lidar com o assunto. Ela vai agir certo. A expectativa de Deus, eu não preciso dizer a Eliseu, porque ela sabe como tem que fazer. Ela sabe que vai correr à minha presença, ela sabe que vai ao sítio onde está o poder de Deus. Amém? Alguém que se habituou a buscar o poder de Deus no sítio onde ele está. Oh, glória a Deus. E é preciso perceber que no Velho Testamento o poder de Deus estava sobre o homem de Deus. É diferente no Novo Testamento. O poder de Deus está sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Cristo, está sobre você e sobre mim. O poder de Deus foi, no Novo Testamento, foi derramado sobre toda a carne. Mas no Velho Testamento não era assim. Onde estava Eliseu estava o poder de Deus, onde estava Elias estava o poder de Deus, onde estava Moisés estava o poder de Deus. E quando Moisés foi embora, o poder de Deus passou para Josué.
O poder de Deus estava circunscrito a pessoas, e foi assim durante todo o Velho Testamento até Jesus. Quando Jesus estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Quando estava na Galileia, o poder de Deus estava na Galileia. Mas Jesus foi à cruz, aleluia, e carregou sobre a cruz as nossas maldições e levou a nossa condenação e preparou-nos para sermos capazes de ser ungidos de Deus no Novo Testamento e receber o poder de Deus na nossa vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, levou a nossa maldição, Gálatas 3:13, para que nós tivéssemos acesso à bênção de Deus, amém? E a bênção de Deus veio, e o poder de Deus veio, e o Espírito Santo de Deus veio, e agora somos no Novo Testamento. Essa é a maior diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Toda a igreja tem o Espírito Santo de Deus, os filhos de Deus são crentes, homens e mulheres poderosos em Deus para vencer. Agora diz-me assim, no Velho Testamento não havia isso. Você já vê aqui uma fé poderosa, uma fé capaz de atrair o poder de Deus para a sua vida, capaz de atrair os maiores milagres de Deus para a sua vida. Como é que eu digo isso? Lembra-se de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Cornélio atraiu o poder de Deus para a sua vida. Havia muitas casas e muitos centuriões romanos, mas foi à casa de Cornélio, o centurião romano, que o anjo foi dirigido e disse: manda chamar Pedro, porque ele não sabia, não conhecia, não tinha conhecimento da palavra de Deus. E o anjo mandou chamar Pedro para que trouxesse o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da salvação e da vida eterna, que ele não tinha conhecimento. Mas então como é que este homem atraiu o poder de Deus para a sua vida e atraiu um anjo de Deus para a sua vida, para a sua casa? Quando Pedro chegou mais tarde, viu a casa cheia, com soldados dele, com amigos dele, com vizinhos dele, com gente, estava tudo cheio à espera de Pedro chegasse para pregar a palavra de Deus. Ele disse: eu não posso guardar uma coisa tão boa só para mim. Quer dizer, ele é um crente que está a evangelizar toda a gente, ainda não é crente, ainda não está salvo, e já falou do poder de Deus, e já disse que vem aí um homem que nos vai contar tudo, e nós vamos estar aqui todos para o esperar, porque ele vai trazer coisas tão boas de parte de Deus, que até um anjo foi mandado para o chamar. Ele atraiu o poder de Deus para a sua vida. Esta mulher atraiu o poder de Deus para a sua vida. Nós olhamos para a Bíblia e vemos muitos crentes no Novo Testamento que não atraíram o poder de Deus para a sua vida, nem com a presença de Jesus em Nazaré. Em Marcos, no capítulo 6, Jesus não podia fazer ali milagres nenhuns em Nazaré, nada de grande, nada de transcendente, umas coisas menores, umas dorzitas menores, porque nada de grandioso aconteceu em Nazaré, porque não creram nele, não o receberam como devia ser, não atraíram o poder de Deus para a sua vida. Está a ver porque é que alguma gente não consegue atrair o poder de Deus para a sua vida? Pela sua atitude. Gostam de coisas que não são estimáveis, apreciam coisas que não valem nada, dão muito valor a coisas que não valem nada, e às coisas de facto importantes não valorizam. E este é um problema sério. Amém, irmãos? No entanto, esta mulher atraiu o poder de Deus. Deus achava que ela era capaz de lidar com o assunto, capaz de ir ao sítio certo, capaz de buscar as coisas certas. Deus esperava o melhor da atitude dela. E nesta prova tão difícil que ela passou com distinção. Geazi foi enviada à frente e ela disse: não te deixarei, versículo 30. Não te deixarei, tens que vir tu, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Quantos são capazes de dizer a Jesus: eu não te deixarei? Com nada, aconteça o acontecer, passe o que passar, seja o que for que tenha que atravessar, não te deixarei. Bendito seja Deus. Quando ele chegou em casa, subiu à cama e deitou-se sobre o menino, depois a criança espirrou, diz aqui, versículo 35, 7 vezes abriu os olhos, chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou, apresentou o filho vivo, ressuscitado, disse: toma o teu filho. Ela entrou e lançou-se aos pés dele em terra e tomou o seu filho. Que estima, que respeito, que adoração a Deus, e que altíssima consideração de ver os resultados de Deus na sua vida. Que estima por Jesus de nós nos podemos prostrar aos seus pés, porque aqui Eliseu está a representar a Jesus, mais nada.
Mas que estima tão grande por esta grandeza do poder de Deus. Que maneira de valorizar as coisas de Deus. Que forma de dar honra às coisas de Deus na nossa vida. E não nos deixarmos cair nas rotinas, mas manter um coração disponível. Porque na verdade, meus queridos irmãos, nós não sabemos nada sobre a nossa vida mais para a frente, a não ser aquilo que Deus nos diga. Ninguém aqui sabe se daqui a 10 anos, se daqui a 5 anos, as coisas estão parecidas com estão hoje, em que ponto estão, em que momento estão, se alguma vez vai precisar de viver um momento do sobrenatural de Deus para que a sua história não tenha uma página triste e angustiosa na sua vida, ou de alguma coisa que você impediu o diabo de fazer ou de lhe roubar, porque se manteve firme, ligado ao poder de Deus, para esperar o melhor de Deus. Amém? A nossa relação com Deus é uma relação de todos os dias, construída todos os dias, semeada todos os dias. Amém? E nesta palavra de Deus, eu sei que, e termino com este versículo da Bíblia, nem todos nós somos chamados para ser pastores, nem evangelistas, nem mestres, mas todos nós somos chamados para ser reis e ter domínio sobre a nossa vida em nome de Jesus. A palavra diz isso claramente em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a Bíblia fala aqui sobre reis e sacerdotes, Jesus aqui está a falar de quê? Está a falar sobre as bênçãos de Deus acerca de 2 tipos de ação no Novo Testamento. Sacerdotes corresponde aqui no Novo Testamento aos 5 ministérios. A ser pastor, a ser mestre, a ser evangelista, profeta ou apóstolo. São os ministérios que estão aqui. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros mestres, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Está a falar sobre os ministérios, está a falar sobre aqueles que servem Deus desta forma, mas nem todos são chamados para isto. Mas a Bíblia fala de reis. Reis de quê? Reis são aquelas pessoas que têm domínio sobre tudo acerca da sua vida e são crentes. Crentes poderosos, mas que não são necessariamente dos 5 ministérios, não têm necessariamente de ser pastores, são reis na sua casa, reis no seu trabalho, reis na sua vida, reis para ter domínio, reis para ser multimilionários, reis para estar em lugares de política num lugar alto, que possa reinar de cima e que possa estender uma influência positiva, enquanto nós assistimos no mundo a pessoas que chegaram aos lugares de poder e começaram a corromper tudo por lá abaixo. São capazes de pegar num país e atirar um país ao lixo, são capazes de pegar num país bom e lançá-lo na miséria, criar uma catástrofe financeira, arrasar com as empresas, arrasar com a economia, por causa de ter os seus interesses à frente de tudo. Deus precisa de reis. Deus precisa tanto de gente que pregue, como de gente que ocupe os lugares no seu trabalho, no lugar onde está, nas coisas que faz, nas coisas que desenvolve, nas coisas que trabalha, que ocupe um lugar de domínio. Se alguém trabalha no Ministério Público, se trabalha na polícia, se trabalha em algum sítio, que seja distinguido como o melhor dentro da sua área. Se trabalha num determinado negócio, que seja o melhor dentro da área do seu negócio. Não queira ficar por uma coisa cá em baixo, de ficar igual a toda a gente e de nunca desejar mais. Porque assim como eu tenho que preparar-me para pregar, você tem que preparar-se para fazer o seu ministério, o seu trabalho, a sua vida. Ter uma vida de sucesso, de vitória, de poder de Deus. Estou farto de ver o diabo derrotar crentes, farto de ver o diabo fazer o que ele quer. É preciso acabar com essa história. É preciso mudar o sentido das coisas em nome de Jesus. Quando às vezes há crentes que eu vejo que chegam na igreja e nem fé têm para ter um emprego, quanto mais uma promoção,
quanto mais ocupar um lugar de chefia, quanto mais chegar a um ponto alto onde possa exercer coisas com justiça, com correção, ser uma pessoa equilibrada, com bom senso, e ser alguém que influencia outros à sua volta poderosamente. E a razão fundamental é que as pessoas ainda não perceberam que custa tanto ser um pastor de qualidade, que pregue bem, que ensine bem, que se prepare, que se esforce, que trabalhe, que se ponha a orar como deve ser, como é preciso um crente na sua área de trabalho, para que o diabo não consiga fazer o que ele quer, não consiga te derrotar, mas consigas vencer nas coisas que estão à frente para vencer. Tem que pagar um preço de orar, tem que pagar um preço de buscar o poder de Deus. Não, o pastor ora, o pastor está lá, o pastor esse é o trabalho dele. Não é o seu trabalho dos crentes todos, onde nós estamos, onde nós fazemos, o que nós trabalhamos, porque Deus é Deus de sacerdotes e de reis, de gente que vence, de gente que triunfa, que se lança para a frente com algum projeto e dá certo, que impede o diabo de fazer o que ele quer e de que derrota e põe debaixo dos seus pés, e que mesmo às vezes quando as coisas parecem que estão-se a perder, é capaz de dizer assim: não, isso não fica assim. Se lhe perguntarem como é que está tudo, vai dizer: está tudo bem, porque vai tudo ficar como deve ser, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem? Graças a Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé. Eu creio numa igreja que viva no sobrenatural de Deus, no poder de uma dimensão da glória de Deus, que viva numa dimensão desta glória de Deus, que vive com o diabo debaixo dos seus pés, que não aceita que o diabo faça o que ele quer, que os planos desse diabo estão condenados a ser destruídos em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga isso comigo: receba esta unção de Deus na minha vida, receba este poder de Deus na minha vida, receba esta bênção de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Recebo que não permito, nem consinto, nem aceito, nem vou permitir a esse diabo derrotado fazer as obras dele e fazer o que ele quer, mas muito maior é o poder de Deus sobre a minha vida. E ajuda-me a viver neste compromisso contigo, de buscar a tua presença, de buscar a tua grandeza, de buscar a tua glória, de buscar a tua majestade e vitória, e de dizer na cara de Satanás: está tudo bem, não vou permitir que tu roubes as coisas que Deus me entregou, e as coisas que Deus me deu e são minhas e me pertencem, eu não permito ser arrancadas das minhas mãos. O conhecimento daquilo que Deus diz que é meu e me pertence, a bênção de Deus, a saúde de Deus, a abundância de Deus, a salvação, a vida eterna, o poder de Deus, o poder de orar por outros, o poder de dar fruto, o poder de multiplicar, o poder de ver respostas e soluções, não só na nossa vida, mas à nossa volta, o poder de parar os planos de Satanás e ativar os planos de Deus. Essa é a obra que Deus chama a igreja neste tempo, para ser uma igreja sobrenatural, que vive na grandeza da glória da presença do Senhor. Assim eu quero viver, em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Graças a Deus.